Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Hoje recebo a professora Flávia Piovesan para a sua segunda participação no Supremos. A gente vai conversar um pouco sobre o Supremo, mas mais sobre a Corte Interamericana e como o Supremo fez uma importação de um projeto muito importante da Corte Interamericana e trouxe para o Brasil a ideia dos cadernos de jurisprudência. A professora Flávia Piovesan participou do desenvolvimento desse projeto e a gente conversou longamente sobre os diálogos que existem entre as duas cortes, as divergências que existem entre elas, os temas polêmicos que emergem nesses cadernos. E ficou muito interessante, muito legal conversar com a professora Flávia. É uma pessoa assim, eu acho que ficou até no final, o pessoal vai até estranhar, né? Mas eu não gosto de usar essa palavra, porque fica aquele negócio bem esquerdomacho, né? A energia da pessoa, mas é uma pessoa que ela vai conversando, ela fecha o olho aqui, ela imerge no pensamento dela e ela começa a tirar das memórias e trazer as ideias, e assim, é maravilhoso, é uma pessoa assim, que você se sente bem escutando, muito bacana a conversa ficou, e eu espero que vocês gostem. Nossos avisos de sempre, né? Se o 11 faz parte da sua vida, se o 11 te deixa mais inteligente, se o 11 te deixa um pouco mais pobre com os livros e as indicações que a gente faz lá no final dos episódios. Primeiro, você pode deixar o like, se inscrever no canal, fazer a nossa avaliação lá no Spotify, no Apple Podcast, na plataforma que você escuta. Não deixa de deixar seu like aqui no YouTube. E claro, você pode ajudar a gente também assinando o nosso Apoia-se. Você recebe todos os episódios com antecedência lá no Apoia-se, além de também poder receber livros da nossa curadoria. Eu fiz um monte de despacho, acho que eu fiz 29 despachos essa semana para assinantes do nosso projeto. É muito enriquecedor e é muito bacana a gente poder contar com a ajuda de pessoas que não só estão escutando a gente, estão mandando mensagem, estão comentando, estão avaliando, mas que sabem da importância desses projetos independentes e do quão trabalhoso é cuidar de tudo, porque acho que alguns ainda podem não saber, mas eu cuido de absolutamente tudo aqui. Eu preparo pauta, eu faço os convites, eu faço gravação, eu faço edição, eu faço submissão, eu faço divulgação, redes sociais. Então, requer muito tempo para fazer isso daqui. É bastante trabalhoso e eu ainda tenho que cuidar do meu trabalho na faculdade, eu ainda tenho que cuidar do meu trabalho com os grupos de estudo. Então, se o 11 faz parte da sua vida, se o 11 te enriquece, cogite ajudar a gente, cogite fazer parte desse grupo seleto de apoiadores que continuam fazendo o 11 caminhar e espalhar conhecimento por aí. E claro, tem duas pessoas, duas instituições que me ajudam imensamente. A primeira é minha querida Contracorrente, com o seu clube do livro da Quebra Corrente, lá no www.quebracorrente.com.br, que te entrega 2 livros por mês, um sempre inédito e outro do catálogo da Contra. E também a gente tem cupom de desconto da Contracorrente aqui. Se você quiser comprar qualquer coisa do catálogo da Contra, o cupom está aqui disponível na descrição do episódio. 11 Supremos 25, você tem 25% de desconto em todo o catálogo e ainda reverte uma parte do lucro para a gente. E não poderia deixar de fora também o Ouse Saber Cursos Preparatórios do meu querido Felipe Augusto, que faz um trabalho fenomenal ajudando aquelas pessoas que querem encurtar o caminho até a aprovação no cargo dos sonhos. Então, se você está buscando cursos de excelência e um professor de ponta para encurtar o seu caminho até a magistratura, Ministério Público, Defensoria, Delta, Procuradorias, o Ouse Saber é o lugar para você. E a gente tem um cupom de desconto também, que é o Ouse11, que vai te dar desconto em todos os cursos do Ouse e que a gente não recebe nada, só para ajudar vocês, meus amigos concurseiros. Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado por vocês que continuam nos dando a audiência de sempre. Eu fico muito feliz com a companhia de vocês. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o ONU Supremos, podcast do Ulisses, Centro de Estudos Constitucionais. Queridos, hoje eu tenho o prazer de receber pela segunda vez aqui no ONU Supremos, professora Flávia Piovesan. Ela esteve aqui pela primeira vez falando um pouco sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E hoje a gente vai continuar um pouco desse diálogo, mas olhando para um projeto especial que a professora teve participação, uma das cabeças lá no Supremo, que é o projeto Concretizando Direitos, que criou vários cadernos com jurisprudência selecionada para facilitar
aí o trabalho de pesquisadores, advogados e pessoas que queiram compreender de forma mais holística o trabalho do Supremo em determinados temas que são bastante sensíveis para a sociedade. Professor, antes da gente começar, eu sei que a senhora dispensa apresentações, mas pela gentileza da nossa tradição. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e a todas. Davi, é um prazer imenso poder me somar a este projeto, a esse podcast 11 Supremos. Eu aprendo muito e os diálogos são sempre inspiradores. Então, quero dizer que a alegria é recíproca. Professora, já começando para aproveitar o máximo do seu tempo, porque assim, para quem não sabe, a gente está gravando aqui na sexta-feira. Não é de carnaval, não dá para a gente dizer, né? Porque não entra, mas assim, é sexta-feira de carnaval que a gente está gravando. Então, vamos começar com a parte metodológica. O que está por trás da ideia? Qual o objetivo que levou à criação desse projeto? Davi, eu agradeço pela sua pergunta, porque a sua pergunta me traz um oceano de memórias no sistema interamericano. Então, a ideia veio do sistema interamericano, porque o que eu aprendi no sistema interamericano? A Convenção Americana, que foi adotada em 69, e ao chamado Corpus Juris Interamericano, ou seja, de 69 a 2026, houve avanços notáveis no campo da jurisprudência interamericana, no campo da doutrina, dos princípios, dos conceitos. Sempre lembrando o mantra do sistema interamericano e do sistema europeu, a convenção é um living instrument, portanto, há de ser a tomada sempre levando em conta o contexto do tempo, espaço e dos valores. E chamou a atenção também, e isso eu devo aqui realçar, a contribuição do Max Planck Institute, que já havia impulsionado um projeto similar no México, com a Corte do México à época, que tinha por foco os cadernilhos da jurisprudência da Corte Interamericana. A Corte Interamericana tem publicações acessíveis e gratuitas, que são os cadernos da sua jurisprudência. Então, com essas duas, eu diria, esses dois insights, me levaram a propor algo semelhante no Brasil. Isto é, nós temos a Constituição de 88, promulgada em 5 de outubro de 88, mas temos mais de 35 anos de jurisprudência constitucional, de princípios. A cultura constitucional afeta direitos sendo densificada. Então, nos pareceu muito relevante, e aí houve essa parceria, Max Planck Institute, CNJ e o Supremo Tribunal Federal, para lançar esses cadernos da jurisprudência do STF, com este foco, concretizando direitos. Porque você sabe, na minha história, eu sou a primeira a defender de maneira obsessiva que uma dimensão estruturante do constitucionalismo é a proteção dos direitos, desde os primórdios, e a contenção do arbítrio. Eu lembro, e eu falo sempre isso, né? Eu sempre brinco com quem me escuta e com meus alunos, dizendo: olha, eu não sou muito fã da escrita do finado professor Paulo Bonavides, mas ele tem umas frases de efeito muito poderosas, e tem uma delas que eu acho que traduz muito uma parte do que a senhora está falando aí, né? Que ele diz que, olha, depois de 45 a gente tem uma mudança no centro gravitacional da Constituição, que deixa de estar na organização do poder e passa a estar na estruturação e concretização dos direitos fundamentais. Dito isso, professora, a estruturação dos cadernos, eles são mais do que uma compilação, eles são uma seleção de precedentes, uma coletânea de, não é uma coletânea de jurisprudência, mas uma seleção de jurisprudência que acaba revelando uma visão muito específica do Supremo sobre aquele determinado tema. Duas perguntas. A primeira, quais são os critérios metodológicos para escolher as decisões? E o que essa coletânea, esse compilado de jurisprudência selecionada expõe como uma visão de mundo do Supremo sobre determinado tema? É, excelente, Davi, sempre é muito prazeroso te ouvir. E eu queria fazer uma nota à lembrança do meu querido amigo e sempre professor e fonte de inspiração,
professor Paulo Bonavides, professor José Afonso da Silva, que nos deixou, e que foram os grandes mestres em realçar a dignidade humana como centro do direito constitucional. E no sistema interamericano nós trabalhávamos com victim-centric approach, a centralidade das vítimas, de modo que há uma convergência entre esta racionalidade e a principiologia constitucional, que já demarca no artigo 1º e inciso 3º a dignidade humana como fundamento do próprio Estado democrático de direito. Mas indo à sua pergunta, qual é a metodologia? De um lado, esses cadernos buscam selecionar, identificar os casos emblemáticos no que se refere ao processo de afirmação dos direitos. Então, nós lançamos inicialmente o caderno dos direitos das pessoas LGBTI. Qual era a ideia? A ideia era garimpar no Supremo quais eram os casos emblemáticos, ou seja, a proteção dos direitos à diversidade sexual tem esse amparo constitucional, essa construção no campo do patrimônio constitucional afeto aos direitos. Então, nós identificamos as decisões, nós temos sempre em cada caderno a nota metodológica. No que se refere ao marco temporal, nós optamos por adotar como marco inicial dia 3 de dezembro de 2008, o ano que foi decidido o RE 466343, que conferiu status privilegiado aos tratados de direitos humanos. Houve ali uma divergência, mas a vencedora foi a tese de que os tratados de direitos humanos teriam hierarquia supralegal mais infraconstitucional. Ao passo que o ministro Sérgio Mello, nosso decano sempre, o ministro Sérgio Mello, e agora o ministro Fachin tem ecoado muito a tese da hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos. Então, esse é o marco temporal. E as decisões foram levantadas com recurso à ferramenta de busca no portal do próprio Supremo, utilizando verbetes. Então, o critério é bastante transparente e de que maneira, então, a pesquisa foi conduzida. Neste caderno, por exemplo, nós identificamos como leading case, nós temos aqui 10 casos emblemáticos, 10 decisões que fizeram história, e temos, na sequência, uma linha do tempo, STF Direitos das Pessoas LGBT. Em uma página é possível perceber quais foram as grandes reivindicações que chegaram ao Supremo. Eu sempre menciono o meu querido amigo, o professor Daniel Sarmento, quando ele diz, olha, ativista não é o Supremo, é a sociedade civil na luta por direitos e por justiça. Porque todos esses casos, claro, chegaram ao Supremo sob a provocação, seja de partidos políticos, de organizações, e o fato é que, então, de um lado, os cadernos buscam identificar e sistematizar o patrimônio jurídico afeto a direitos. E, num segundo momento, feito isso, a lupa está nos diálogos. Portanto, a cada julgado, nós temos um tópico a respeito do diálogo entre o Supremo e o sistema interamericano. E o que nós podemos perceber é que há diálogos de diversas intensidades. Eu costumo dizer que nesse caderno o diálogo é de elevada intensidade. Das 10 decisões, 9 se amparam na jurisprudência interamericana. Portanto, há um diálogo de alta intensidade, podemos identificar algumas hipóteses. Eu citaria, por exemplo, a ausência de proteção normativa, há um vácuo normativo em razão do dissenso, aí o locus em que o Supremo e a Corte Interamericana exercem a sua função antimajoritária. Mas eu só queria recuperar aqui brevemente, eu me lembro, há décadas atrás, a Constituição talvez tivesse um ano, quando eu recebi aqui no meu escritório uma professora de Berkeley, constitucionalista, que está fazendo um estudo comparado sobre a jurisprudência a respeito de direitos fundamentais. E eu dizia, naquele momento, em 88, era rarefeita a jurisprudência do nosso Supremo sobre direitos. Então, eu quero trazer essa lembrança. O quanto nós construímos essa história, ela deve ser resgatada, lembrada, publicizada. A construção dos direitos no pós-88.
A Constituição é o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos, mas a sua concretização vem em muito com essas lutas emancipatórias que acabam aterrissando também no STF. Perfeito, professora. Tem dois comentários rápidos e uma pergunta. O primeiro comentário é, a senhora falou sobre o comentário do Sarmento, né, da sociedade ser ativista. É, eu raramente uso a expressão ativismo judicial para me referir ao Supremo, porque eu acho que ele já entrou naquela ideia do Walter Bryce Gale, né, do conceito essencialmente contestado. É uma ideia que cada pessoa vai ter a sua definição, a gente não tem critérios claros para estabelecer o que define o ativismo. Às vezes a pessoa define o ativismo usando outro conceito essencialmente contestado, como dizer, é quando o Supremo vai além das suas funções, mas o debate sobre as funções do Supremo já é uma coisa que já é muito contestada. Então, eu prefiro discutir uma decisão e, eventualmente, discordar dela, falando dos seus fundamentos do que, eventualmente, usando esse tipo de rótulo, porque eu acho que não ajuda muito, isso do ponto de vista metodológico. O segundo ponto, e eu acho que a senhora foi muito feliz em lembrar disso, é que da década de 80 e até a década de 90 mesmo, a gente não viu na jurisprudência do Supremo isso. Tem a terceira temporada do Paredição de Vidro, que é encabeçado pelo Felipe Recondo, que faz um trabalho maravilhoso sobre a história do Supremo, que foi roteirizado pelo Recondo e pelo Diego Werneck, que ele mostra como naquela época os ministros ainda estavam com aquela mentalidade de uma soberania meio que uma soberania de parlamento. E eu acho que um dos casos mais emblemáticos foi um de uma mulher que adotou uma criança e pediu a licença maternidade, e o Supremo disse: isso não é nosso trabalho, isso é trabalho do legislativo. Se o legislativo não quis dar, não somos nós que vamos fazer isso. Mas a minha pergunta é um pouco anterior sobre a primeira parte da sua fala. A senhora falou sobre a tese da supralegalidade. E principalmente os internacionalistas, eu acredito que talvez a senhora se encontre entre os que defendem essa tese, seguem a linha do ministro Celso de Mello, ou o ministro Celso de Mello segue a linha dos internacionalistas, né? Que eu acho que é mais justo dizer que a supralegalidade é uma tese equivocada e que, dada a centralidade dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, eles têm uma natureza constitucional precípua. Só que a gente tem na nossa Constituição o artigo 5º, parágrafo 3º, que ele expressa meio com a ideia de soberania, que ele diz, olha, para a gente reconhecer a natureza constitucional, a gente precisa passar por essa votação, a gente não pode simplesmente dizer que, pelo fato de ser um tratado de direitos humanos e a gente incorporou, ele vai ter envergadura constitucional. Como é que a senhora enxerga essa dicotomia, esse duelo entre a necessidade de, eventualmente, dar uma maior enforcement e garantia para os direitos humanos e a escolha soberana do Estado de colocar na Constituição um dispositivo positivo e expresso dizendo que só determinados direitos vão ter essa envergadura depois que eles passarem por determinado procedimento? Davi, 3 reações e depois um comentário específico. A minha primeira reação, esse foi meu tema de doutorado, eu até fico emocionada, está chegando a 25ª edição da minha tese de doutorado sobre direitos humanos e direito constitucional internacional, e um dos vértices da minha investigação se ateve à cláusula de abertura constitucional do artigo 5º, parágrafo 2º, quando dispõe que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros. Quais são os outros? Os decorrentes do regime e dos princípios que ela adota e os direitos enunciados nos tratados dos quais o Brasil é parte. O que me fez defender, naquele momento, em 96, portanto, há 30 anos, defendo isso, que os tratados de direitos humanos têm um regime jurídico específico, distinto dos tratados tradicionais. Um tratado de exportação de abacaxis tem um regime jurídico distinto de um tratado que vise a abolição da pena de morte. Naquele momento, e hoje também, insisto que a Constituição prevê 3 categorias de direitos: os expressos, no texto, os implícitos, que decorrem do regime dos princípios que ela adota, e os direitos internacionais. E mais, isso está contextualizado no constitucionalismo regional transformador latino-americano. Então, podemos tomar a Constituição Argentina, artigo 75, parágrafo 22, a Constituição Mexicana, pós-reforma de 2011,
a construção da Bolívia, do Equador. Em suma, nós temos ali esse contexto regional nesta direção e neste horizonte, ou seja, conferindo aos tratados de direitos humanos uma hierarquia privilegiada. A Constituição se abre ao processo de internacionalização de direitos humanos. Eu me somo ao meu querido professor Celso Laffer quando lembra que o parágrafo 3º é uma norma interpretativa do parágrafo 2º. Então, o que eu defendo é que o parágrafo 3º, como você bem disse, os direitos são normas materialmente constitucionais. Os direitos. É o Os direitos coração, humanos. é a alma. Exato, é a alma da Constituição. O que o parágrafo 3º permite é a constitucionalização formal daqueles tratados. E veja você que com a democratização, o Brasil ratificou os principais tratados antes da reforma do judiciário. E nós podemos chegar até numa situação muito esquizofrênica, que seria, vamos imaginar o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Brasil ratificou, não havia o parágrafo 3º. Houve o rito ali tradicional. Eis que o Brasil, imagine você, se aprova via parágrafo 3º, pelos 3/5 dos votos dos membros em 2 turnos em cada casa, o protocolo facultativo ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, veja, nós vamos emprestar a um tratado subsidiário hierarquia formalmente constitucional e ao tratado principal hierarquia infraconstitucional. Então, eu creio que a lógica material há de imperar. E é por isso que eu penso que é fundamental ler o artigo 5º, parágrafo 3º, à luz do parágrafo 2º, buscando uma interpretação conforme à luz da axiologia, racionalidade e principiologia da Constituição, notadamente o princípio da dignidade humana. Lembrando ainda que os tratados compõem um piso protetivo mínimo, não são o teto máximo de proteção, senão o mínimo. Eles só se aplicam no sentido de ampliar direitos. E é por isso que eu tenho defendido nas minhas obras a emergência de um novo paradigma jurídico, pautado, de um lado, na internacionalização de direitos humanos, na humanização do direito internacional, na internacionalização do direito constitucional e na constitucionalização do direito internacional. E alguns ainda lembram, como a minha querida amiga professora Mariela Morales, a interamericanização. Eu até aplaudi as iniciativas que eu tive a honra de colaborar, né, em todas elas, mas o ministro Fachin pautou no CNJ, por exemplo, o Estatuto da Magistratura Nacional Interamericana. Então, nós temos movimentos ali de interamericanização. Cada vez mais se intensifica o diálogo entre o Brasil e o sistema interamericano. E cada vez mais, sobretudo, o ministro Fachin tem honrado aí esta frase de que todo juiz nacional é um juiz interamericano e tem aplicado a Convenção Americana e tem exercido com excelência o controle de convencionalidade. Agora, notinha, vou fazer uma notinha rápida. Este caso ao qual você se referiu da licença maternidade, quando o Supremo nega a licença maternidade a mães de filho adotivo, só queria fazer um registro, eu também comungo da sua mesma crítica, o Supremo lava as mãos, e o fato é que esse caso chega ao sistema interamericano, sob o argumento que aquela decisão do Supremo seria um ilícito internacional, porque afrontaria a Convenção Americana no que se refere, de um lado, à proibição da discriminação entre os filhos, adotivos ou não, ou biológicos. Há uma cláusula na Convenção Americana que protege a infância e as crianças e proíbe discriminação, e seria ainda uma afronta aos direitos nossos das mulheres, direito social, a licença gestante. E é por isso, até nos bastidores, para te confidenciar, isto foi um vetor que ativou a adoção de uma lei que, então, estendeu às mães adotivas o direito social à licença maternidade. Só para te contar dos bastidores também. Muito bom. Professora, ponto seguinte, o diálogo com a Corte Interamericana, ela abre portas e muda parcialmente a forma de decidir e às vezes de enxergar determinados casos a partir do Supremo Tribunal Federal, de como o Supremo interpreta e enxerga determinados casos. Na prática,
como é que se deu essa mudança? A senhora poderia ilustrar com alguns casos que fazem essa transição? E eu pergunto isso porque ainda hoje nós sabemos que existe certa reticência com determinados temas. Um tema até onde eu me recordo, eu posso estar enganado, mas o Supremo, por exemplo, ele diverge da Corte Interamericana e sustenta isso em temas como a crimes de desacato de autoridade, que é uma coisa que já foi chutado de escanteio pela Corte Interamericana. A nossa lei de anistia também, que foi de relatoria do ministro Eros Grau, foi um ponto que também que é um contraste enorme com a jurisprudência da Corte Interamericana, apesar da gente ver obter dictum obter dicta, né, em determinados julgamentos mais recentes que parecem indicar uma leitura diferente. Davi, como eu vejo, eu acho que há diálogos convergentes e há diálogos divergentes também. Eu creio que eu volto ao RE 466343 de 2008, há menos de 20 anos atrás. Eu tenho dito que este julgado é paradigmático porque ele inaugura, por unanimidade, a temática do controle de convencionalidade. Porque, por unanimidade, os ministros do Supremo entenderam que o Tratado de Direitos Humanos deveria ter um status diferenciado, privilegiado. Alguma voz deveria ter o artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O dissenso foi, qual seria esse status privilegiado? E aí, até escrever a respeito, o Supremo oscilou entre a pirâmide e o trapézio. A pirâmide com a Constituição no topo, abaixo os tratados de direitos humanos e a legalidade ordinária, e o trapézio com a Constituição e os tratados de direitos humanos no topo e abaixo a legalidade Lembrei ordinária. do livro do Raimundo É, Faura agora, A Pirâmide do exato, Trapézio. Olha assim, eu me recordei na hora. exato, exatamente. Eu me filio à visão trapezial, que foi adotada pelo ministro Celso de Mello, a visão trapezial. Mas, seja a visão piramidal, seja a trapezial, no mínimo os tratados estão acima da legalidade ordinária. De modo que, para interpretar qualquer lei, nós temos que exercer o controle de constitucionalidade e de convencionalidade. Então, ali começa a ser semeada essa cultura. No CNJ, eu tive a honra de ser, ali, eu diria, uma das arquitetas do Pacto Nacional do Judiciário para os Direitos Humanos, buscando o quê? Fomentar capacitações, premiar decisões que exerçam o controle de constitucionalidade e de convencionalidade, perdão, de convencionalidade. Fizemos 2 concursos nacionais emocionantes, o último, a premiação foi em agosto, com várias categorias. Nesse último tinha mais de 13 categorias: direito das mulheres, combate ao trabalho escravo, combate à tortura, proteção aos povos indígenas, e foi muito emocionante. Foi uma cerimônia, inclusive foi presidida pelo ministro Fachin, em que houve a premiação desses juízes e desembargadores que transformam vidas com as suas decisões. Então, tivemos e temos essa política institucional, além das capacitações, temos ali o concurso nacional de decisões judiciais em direitos humanos, os cadernos, essa linha editorial, que também busca, de alguma maneira, convidar a magistratura para se interamericanizar. E ainda, quando eu lá cheguei, eu percebia, eu como procuradora do Estado, que fui, inclusive, membro da banca de concurso lá atrás, na época do Covas, do governador Covas, em 98, foi o primeiro concurso do Brasil a inserir direitos humanos como disciplina em pé de igualdade com as demais. E o fato é que, na magistratura, a minha equipe fez o levantamento, havia muita heterogeneidade nos editais referentes aos concursos de ingresso, sobretudo no âmbito estadual. Ou direitos humanos entrava no âmbito penal, Convenção Americana em Processo Penal, ou na ótica da infância, ou não era contemplado. Então, o CNJ, nós propusemos, o CNJ aprovou uma resolução obrigando todos os editais de concurso de ingresso da magistratura estadual, federal, trabalhista, haverá de contemplar a disciplina de direitos humanos. Sistema interamericano, sistema da ONU,
a jurisprudência do Supremo sobre tratados e assim por diante. Então, foram políticas que foram indutoras. E agora, com o ministro Fachin, eu creio que há um salto, tendo em vista, inclusive, esse estatuto da magistratura nacional interamericana. Eu lembro o ano passado, em que esteve aqui no Brasil a presidente da corte, o ministro Fachin disse: olha, eu já fiz a minha lição de casa, busquei com a minha equipe identificar o passivo do Brasil, de que maneira nós podemos, enquanto sistema de justiça, avançar. Então, veja, eu estaria, perdão, eu me entusiasmo, porque eu tenho tanto a dizer e eu Fique à vivo, eu sou vontade, apaixonada por esse professora. tema. Por favor, Eu fique à peço vontade. desculpas, De mas forma eu queria alguma. trazer Fique à vontade. 3 julgados em que esse diálogo se faz concordante. Um deles, a DO 26. No caderno LGBTI, como eu disse, das 10 decisões, 9 apresentam intenso diálogo com a jurisprudência interamericana. E este caso paradigmático, referente à criminalização da homotransfobia, a DO 26, tem na ratio decidente, no campo argumentativo, ampla incorporação aos parâmetros interamericanos, notadamente a opinião consultiva número 24 de 2017 da Corte Interamericana sobre a proteção à identidade de gênero e o matrimônio igualitário. E, Davi, há um considerando muito bonito nesta opinião consultiva, em que a Corte Interamericana estabelece que toda pessoa tem direito a conferir sentido à sua existência, a partir das suas escolhas, desenvolvendo assim o seu projeto de vida digno. Então, esse seria um bom exemplo. Também eu estaria em outro caso, a ADI 4275, sobre a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil. Também a ampla alusão ao sistema interamericano e também ao sistema da ONU, aos pactos. No caso do Caderno das Mulheres, estaria 2 casos, a DC 19, em que o Supremo, por unanimidade, entendeu que a Lei Maria da Penha é constitucional, houve alusão aos parâmetros interamericanos e ao caso que foi decidido pelo sistema interamericano, pela Comissão Interamericana, um informe de mérito sobre o caso. Nota de rodapé, eu tive a honra de ser uma das litigantes desse caso. Estive em Washington em 2002, litigando o caso Maria da Penha. Outro caso importante, a DPF 779, que afasta a tese da legítima defesa da honra em prol da igualdade de gênero, entendendo que esta tese é absolutamente inconstitucional por violar o direito à vida, o direito à igualdade, a proibição da discriminação e assim por diante. Então, são casos que eu aqui identifico, nesses 2 cadernos em particular, em que há um diálogo de alto alcance. Mas também me preocupa, e sou crítica ali, no que se refere à questão do desacato. Entendo aí o sistema interamericano, e o relator Pedro Vac esteve no Brasil e elaborou um relatório sobre o tema da liberdade de expressão no Brasil, foi agora, há poucas semanas atrás, e eu concordo com o sistema interamericano. A liberdade de expressão é pedra angular do regime democrático. E, portanto, o sistema interamericano vê com muita desconfiança que haja tipos penais baseados vamos dizer, na liberdade de expressão. É claro que há um parâmetro claro. A liberdade de expressão não protege o discurso do ódio. O discurso do ódio não é um discurso protegido pela liberdade de expressão. Mas o sistema interamericano, além desse parâmetro que é claro, que está no artigo 13 da Convenção Americana, entende que os danos causados ensejam os excessos ensejam responsabilização, sim, mas na esfera civil, à luz do princípio da proporcionalidade. Porque, como comissionada também na esfera civil, você quer silenciar um jornalista ou um veículo, você coloca uma multa gigantesca. A única saída é fechar o veículo. Então, isso nós já vimos também, e eu pude, inclusive, decidir casos dessa natureza. Mas entendo que, à luz da República, da ética republicana, do princípio da igualdade, as autoridades devem passar por um escrutínio público maior e não se acobertar, como ocorreu há pouco, essa semana mesmo,
se não me falha a memória, houve esse debate novamente, agravada. Não, eu entendo, eu aqui seria minoria. Eu concordo, professora. E a gente já viu isso acontecer mais de uma vez. A gente já viu ministros que processaram jornalistas aqui, e a gente já viu associações de magistrados que fizeram uma coisa assim terrível. Eu lembro de uma matéria de um pequeno jornal, acho que foi no Paraná, que ele fez uma matéria sobre juízes que estavam ganhando acima do teto pelo país todo. E aí cada juiz fazia uma ação individual em cada estado, e os pobres dos jornalistas estavam contando com o dinheiro do jornal para eles fazerem meio que uma romaria pelo país todo para eles conseguirem ir a participar das audiências para responder o pessoal. Porque isso foi antes das audiências televisionadas, né, da virtual. E aí eu lembro que foi a ministra Carmen Lúcia que meio que parece que avocou o processo, teve um recurso, e aí ela puxou para ela, dizendo que aquilo ali era meio que um. Como é que a gente chama quando se usa, instrumentaliza o Chilling processo? effect. É o chilling Chilling effect, effect, é um efeito amedrontador. É com efeito. certeza. Mas era mais do que isso. Silenciador. Era a instrumentalização do processo. Eu acho que não chega a um lawfare, mas era uma instrumentalização, assédio processual, algo do tipo, se eu não me engano. Mas, seguindo, professor, a senhora falou sobre como o Caderno das Mulheres, eles mostram uma transição aí, que vai do começo das críticas a uma subjugação da mulher, até uma tese que eu acho que foi central, que eu acho que a mudança aconteceu inclusive durante a pandemia, que foi a derrubada da legítima defesa da honra. Que aqui existiu, principalmente entre os criminalistas, uma divergência bem grande, porque existe uma palavra na Constituição que ela é usada poucas vezes, que é soberania. E ela aparece para adjetivar, para qualificar os vereditos do Tribunal do Júri, né? Soberania. E ainda assim, o Supremo, ele disse, ainda que a gente tenha uma soberania do Tribunal do Júri, isso não é suficiente para a gente autorizar o uso de uma tese tão vilanesca. A senhora pode explicar como é que acontece essa mudança conceitual? Uhum. É, como eu costumo dizer, os direitos não são dados, são construídos. E Hannah Arendt também nos explica, Bobbio lembra, que os direitos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Portanto, eu vejo a luta por direitos como processos culturais, políticos, sociais, normativos, pautados em lutas emancipatórias e buscam assegurar a dignidade humana e prevenir a dor e o sofrimento humano. O movimento de mulheres é muito articulado, é um movimento muito vibrante, muito protagônico no Brasil. Tanto é que a época dos trabalhos constituintes, 80% ou mais do que as mulheres demandavam foi contemplado na Constituição. A igualdade dos homens e das mulheres no âmbito familiar, combate à violência, a proteção no mercado de trabalho, dentre outros temas. E o fato é que nessa luta por direitos, eu creio que um primeiro trunfo vem com a DC-19. A DC-19 é julgada em 2012. Por quê? Porque vigorava no Brasil aquela ideia falsa e perigosa que briga entre marido e mulher não se mete a colher. Crime de menor potencial ofensivo. Jurado especial. Eu me recordo de ter participado de uma banca, Davi, e simplesmente era assim, era monetizada a violência. Ah, um espancamento é uma cesta básica, dois espancamentos, fazia-se aritmética da violência. Por quê? Porque se gerava essa mensagem social muito perigosa de que a violência contra a mulher era um crime menor, de menor potencial ofensivo e, ou seja, não estava em jogo aí grandes valores. E eu creio que a Lei Maria da Penha dá um salto paradigmático. Não, muda o regime. Violência contra a mulher é grave violação de direitos humanos e decorre de relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. E há o direito a uma vida livre de violência. E esse direito demanda do Estado o dever de prevenir, investigar, processar, punir e reparar a violência, adotando devida diligência reforçada. Portanto, nós mudamos. Agora, veja, toda mudança gera muitos ruídos e sempre
a luta por direitos é uma luta complexa, em que há atores ali a lançar óbices. Eu lembro que litiguei esse caso quando nós vencemos na OEA, aquele ganho interamericano deveria ser traduzido aqui no Brasil. Ou seja, aquele ganho, quando a Comissão Interamericana reconhece a responsabilidade internacional do Estado brasileiro, no caso Maria da Penha, pela negligência e tolerância estatal à violência contra a mulher, e demanda do Brasil a feitura de uma lei, e demanda do Brasil combate à impunidade, e demanda do Brasil pagamento de uma indenização, nós aplaudimos, nos emocionamos, e o movimento se organiza aqui, pleiteando o quê? A tradução daquele ganho internacional em política pública e na lei. Então, foi formado um grupo e tudo mais. O fato é, veja como a história nos ensina. A lei foi aplaudida, quando houve aprovação no parlamento, na Câmara e no Senado, foi aplaudida, houve uma comoção, unanimidade. Mas, dali a poucas semanas, tribunais como o do Rio de Janeiro e outros, 3 ou 4, se negavam a aplicar a lei, alegando a sua inconstitucionalidade, alegando que ela violava a igualdade entre homens e mulheres no campo formal. Imagine você, depois de toda essa luta, tribunais passam a entender pela inconstitucionalidade da lei e afastam a sua aplicação. E em razão desta controvérsia judicial fundada, isto é o bastidor, é o que motiva o ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, até o requisito da ADC. E com isso o Supremo pacifica e diz é constitucional a lei. Mas vejam como as lutas por direitos carregam luzes e sombras, avanços e recuos. Não são lutas fáceis e lineares. E aí o outro salto vem com a DPF 779, como você bem lembra, foi no âmbito da pandemia em 2021, que o Supremo entende que essa tese é inconstitucional, porque contraria princípios como a dignidade da pessoa humana, proteção à vida, igualdade de gênero, e passa a dar interpretação conforme a Constituição a artigos do Código Penal, excluindo a legítima defesa da honra no âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Portanto, obstando a defesa, a acusação, a autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, esta tese. Eu trago a você, na minha memória, algo que me chocou muito. Eu era muito fã de um ministro progressista à época do STJ, ministro Tchernicchiaro, não sei se você se recorda, isso há muitos anos atrás. E ele dava votos muito progressistas. Mas, no que se refere a essa tese, pasme você, ele defendeu a tese em nome do relativismo cultural. Era um caso em que um ex-companheiro mata uma mulher, a sua ex-mulher, ex-companheira, para lavar sua alma. Ele morava no interior do Nordeste, em alguma região, e o ministro disse: mas lá é assim. Lá é assim, nós temos que respeitar a cultura local. Eu quase desmaiei na época. Isso foi em 91, e foi voto, atrás desse voto. Então, eu creio que é fundamental ter essa visão que a Corte Interamericana tem, que a igualdade e a não discriminação integram o ius cogens, o direito cogente, inderrogável, peremptório, nada pode afastar, que foi um pouco a linha do Supremo. Ou seja, ok, defensores, juízes, autoridades podem se valer de outros argumentos, mas não desse, porque esse é uma violência contra a mulher. Ou seja, é uma tese que nos viola a nossa integridade, viola o nosso direito à vida, viola o nosso direito à igualdade, porque passa a mensagem do license to kill. Ok, para lavar a alma, esse valor é mais prestigiado que a vida de mulheres, o que é absolutamente estarrecedor. Então, eu aplaudo, mas digo, tardou muito para que houvesse o repúdio absoluto a esta tese. É a minha visão. Perfeito, professora. Em seguida, ainda dentro dos cadernos de gênero, tem outra questão que é bastante sensível. Eu, particularmente, tenho uma posição que eu sou simpatizante, não é um tema que eu me aprofundo muito, mas nos poucos argumentos que eu conheço,
apesar de eu ser simpatizante com a posição pró-liberdade, eu reconheço que os argumentos dados pelos que se intitulam pró-vida, eu acredito que eles sejam mais fortes. Isso talvez também decorra de uma visão mais ortodoxa que eu tenho da leitura do direito. A gente está falando aqui da questão do aborto. Como é que os direitos reprodutivos são lidos a partir de uma leitura da Corte Interamericana e como é que isso tem se refletido no Brasil nos últimos anos? E se a senhora me permite um follow-up, se a senhora quiser comentar, tem um caso que me pareceu que mais prejudica do que contribui. Eu acho que nenhum dos dois foi razoável. Tanto o voto da ministra Rosa Weber quanto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu acho que o do ministro Luiz Roberto Barroso ele foi pior, porque o da ministra Rosa Weber, ela deixou o voto na saída, mas ela pautou o julgamento. Então a expectativa era que pelo menos o julgamento fosse pautado ainda que ela perdesse. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele não só foi o responsável por tirar o julgamento da pauta quando assumiu a presidência, como ele repetiu o que a ministra Rosa Weber fez e deixou um voto póstumo num julgamento que é ultra sensível. O voto póstumo que eu chamo é esse voto que a gente não sabe quando é que ele vai se concretizar, porque de um ponto de vista de legitimidade, imagine a gente ter esse julgamento daqui a 10, 15 anos só, o que também é razoável que aconteça, dado a composição do Supremo e ele não querer lidar com temas tão divisivos. E aí, o voto dele e o da ministra Rosa Weber, dado 5, 10, 15 anos antes, deveria valer e substituir os votos dos ministros que estão atualmente na corte? Desculpe jogar muita coisa aí. Fique à vontade para organizar do jeito que a senhora quiser. Muito obrigada. Eu tenho 4 reflexões a respeito. A primeira, quando eu estava na Secretaria Especial de Direitos Humanos, servindo essa pasta, eu me recordo que eu mantive uma audiência com a ministra Carmen, que estava na presidência do Supremo do CNJ. A pauta era questão indígena, marco temporal, em suma, eu estava ali buscando fortalecer a argumentação em prol do direito dos povos indígenas. E eu nunca vou esquecer, na sua linha mineira, extremamente ética e íntegra, mas isso eu abro aqui, ela me disse assim, professora Flávia, lamento dizer que o tema está verde. Ponto. O que eu compreendi. O tema está verde numa ação de controle abstrato, se ele for julgado, nós perdemos e essa derrota tem efeito erga omnes vinculante a todo o judiciário. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho habilidades nem tools para avaliar e ter essa leitura fina estratégica do melhor momento. Mas eu sempre digo aos meus alunos, controle abstrato é um jogo arriscado. Você pode ter a melhor tese, mas se você não tiver o placar a seu favor, a consequência é devastadora. Porque, seja julgada procedente no mérito, seja julgada improcedente, uma ADI, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, vincula todo o poder judiciário. Então, por exemplo, a tese dos direitos reprodutivos. Se nós perdermos, eu sou favorável, vou dizer os meus argumentos, 3 argumentos. Nesse caso, Essa desculpa, derrota, é melhor não ter a decisão do que ter uma decisão e precisar reverter ela no futuro. Porque não ter a decisão negativa que vincula todo o judiciário, se eu sou juiz, eu vou ter que seguir a orientação do Supremo sob pena de reclamação se eu decidir diferente. Não ter permite que na via incidental, permite que no case, né, no caso a caso, haja decisões relevantes proferidas pela primeira e pela segunda instância. Isso vai maturando um pouco o debate constitucional. Eu digo isso porque essa foi uma lição de vida que eu tive, porque por vezes você não tem a leitura fina do contexto e você pode colocar tudo a perder e mais um pouco para a nossa geração e para as futuras. E para reverter isso, imagine uma decisão que entenda pela inconstitucionalidade deste direito que eu defendo existir, que é a interrupção voluntária de uma gravidez indesejada. Imagine se entende que é inconstitucional, vincula todo o poder judiciário, percebe?
efeito erga omnes, vinculante. A única mudança viria pelo legislativo, que não vai tocar nesse assunto, ainda mais com essa conjuntura, vai aprovar o Estatuto do Nascituro no dia seguinte. Então, estou dizendo que eu aprendi com esse diálogo a dizer, a entender que, além das teses jurídicas, é muito importante no controle abstrato fazer essa leitura estratégica do cálculo político. Ou seja, é um jogo de grande, elevado risco. Eu posso ganhar tudo, eu posso perder tudo. É quase assim. Bom, escrevi vastamente sobre o assunto, tenho um livro publicado com o professor Daniel Sarmento, e eu entendo que a criminalização do aborto é uma afronta aos direitos humanos. Por quê? Porque o aborto, defendo eu, ele deve estar contextualizado como tema de saúde pública e não de ilícito penal. Primeiro ponto. Esta é a voz da ONU, da OEA, há, de certa maneira, um consenso entendendo que há de se afastar a ilicitude. Por que isso? Porque a ilicitude, aí eu vou trazer a minha racionalidade, aqui o nexo de causalidade, a ilicitude do aborto gera clandestinidade. A clandestinidade gera insegurança. A insegurança gera a precariedade e a morte evitável de mulheres pobres, negras, sobretudo. Por quê? Vamos deixar de lado a hipocrisia, mulheres brancas, de classe média, vão, se for necessário, e se essa for a decisão, podem recorrer a esta prática e continuarem nesse planeta. Mas as mulheres de baixa renda, não. Muitas vezes são os métodos mais atrozes do gênero. Toma essa agulha de crochê e enfia até o final na minha barriga, ou chute a minha barriga até o sangramento. Em suma, são situações dramáticas que muitas vezes levam à morte do feto e da gestante. Então, eu tenho essa base empírica para dizer que há este problema. E eu defendo, desde a Conferência de Cairo, eu defendo no campo dos direitos humanos os direitos sexuais e reprodutivos. O direito de todos nós exercermos a nossa sexualidade e os nossos direitos reprodutivos, que, como lembra do Working, são temas complexos que, de um lado, envolvem intimidade e privacidade, o não ao Estado numa esfera de autodeterminação individual, por outro lado, requer políticas públicas no campo da informação, da educação sexual, de uma saúde, um sistema de saúde que seja adequado. Então, os direitos reprodutivos sexuais são direitos complexos, mas eu entendo que as pessoas têm o direito de decidir se querem ter filhos, se não querem ter filhos, quando querem, o espaçamento entre eles. Eu creio que nós estamos ali no momento em que é possível, vejam, hoje os avanços tecnológicos permitem que nós tenhamos reprodução sem sexo e sexo sem reprodução, o que seria inimaginável na década de 60. Então, nós temos o direito também a usufruir do progresso dos avanços científicos. E há um outro argumento que me parece muito importante, que é a laicidade do Estado. Ronald Dworkin traz esse argumento no seu livro Life's Dominion. Ora, eu, como mulher católica, posso dizer, eu jamais vou me submeter a essa prática. Mas eu não posso impor a minha moralidade a todas as mulheres brasileiras. Porque, veja, o debate aqui não é obrigar, é tão somente assegurar a liberdade às mulheres de prosseguir ou não em uma gravidez indesejada e não ir ao cárcere depois de uma situação que traz para todas as mulheres. Eu sempre digo às minhas alunas, o tema do aborto é tão, eu acho, mal colocado, é como se fosse assim, vamos hoje na sessão da tarde tomar um sorvete e abortar? Não, esse é um território de muita dor, de muito sofrimento, de escolhas muito drásticas e dramáticas para as mulheres. Então, esta é a visão que eu tenho. Eu vou refletir sobre o teu tema, acho que é um tema muito pertinente, os votos póstumos, como ficam esses votos, e eu creio que ah, o tema é complexo, porque, de um lado, nós temos ali um Congresso Nacional bastante conservador. Se há este movimento pelo Supremo, haverá no dia seguinte a aprovação do Estatuto do Nascituro, não tenho dúvida nenhuma.
Então, eu, como feminista, defensora de direitos humanos das mulheres, a igualdade, a dignidade, a escolha, aos direitos sexuais e reprodutivos, ainda que seja defensora, também creio que esse tema merece prudência e cautela. Por esses motivos que nós trouxemos, merece prudência e cautela. Perfeito, professora. Para a gente encerrar, eu tive aqui com a Thaís Penteado, que ela fez uma tradução em uma organização de artigos e trabalhos do professor Owen Fiss, foi publicada pela Contracorrente, que é uma ideia de igualdade como antissubordinação. E eu faço essa digressão porque a minha pergunta final é: olhando para esses cadernos de gênero, olhando para os cadernos de jurisprudência da comunidade LGBTQIA+, que tese, que visão de igualdade, de não discriminação, de reconhecimento, que tipo de tese sobre como é que o Supremo enxerga a ideia de igualdade emerge desses cadernos, da leitura desses cadernos, na sua opinião? Essa é uma excelente pergunta. Eu entendo que o Supremo aqui acolhe a visão da igualdade, da justiça enquanto reconhecimento de identidades. Portanto, e com isso, igualdade, não discriminação, mas também, eu creio, avança para o tema de uma igualdade substantiva, o que tangenciaria a ideia da justiça enquanto redistribuição. Então, há momentos em que o Supremo, aqui eu tomo outro marco teórico, referencial Nancy Fraser, quando trabalha a tridimensionalidade da justiça, justiça enquanto reconhecimento de identidades, justiça enquanto redistribuição, justiça enquanto representação. Eu creio que nesses cadernos há julgados que acolhem, por vezes, a ideia da justiça enquanto representação, por exemplo, a DPF 738, sobre candidatura das mulheres negras. Ou seja, aí a visão é: nós temos que democratizar os espaços de poder. E, para isso, as ações afirmativas são uma força motriz. Medidas especiais, temporárias, que permitem avançar na construção da igualdade material. Então, a sua pergunta é muito instigante, me permite dizer que há julgados paradigmáticos em que o Supremo acolhe a ideia da justiça enquanto representação e democratização do espaço político. Como eu disse, esse caso da DPF 738. Há momentos em que o Supremo, ou financiamento eleitoral de candidatura femininas, vai nessa mesma pegada. Há momentos em que o Supremo defende, creio eu, por exemplo, o caso da legítima defesa da honra e igualdade de gênero, a DPF 779, o mesmo caso da Lei Maria da Penha, eu vejo que ali está muito ali a justiça como reconhecimento de identidades. Ou seja, as mulheres são seres humanos, plenos, sujeitos de direito, que têm o direito de desenvolver as suas potencialidades de maneira livre, autônoma, plena, sem que haja discriminação, sem que haja violência. Então, aí eu creio que é mais no sentido, e mesmo ali as uniões homoafetivas, a DPF que conferiu proteção constitucional às uniões homoafetivas, eu creio que aí, a DPF 132, nós temos também esta visão que enxerga a justiça como reconhecimento de identidades. Então, a igualdade e a diferença. E o quão importante é romper com a indiferença às diferenças, e o quão importante é o direito conferir proteção especial aos grupos que sofrem mais, aos grupos em situação de vulnerabilidade, que sofrem discriminações históricas, estruturantes, e, portanto, qual é o papel do direito em desmantelar esses padrões históricos e estruturantes de violência e de discriminação. Eu termino lembrando que, eu costumo dizer, os direitos humanos não são dados, mas são construídos. Mas eu quero dizer que as violações dos direitos humanos também não são dado, mas um construído, a ser urgentemente desconstruído.
Professora, encerramos agora. Nós partimos só para um bloco de referências e indicações. Como a senhora já sabe, se a senhora não lembrar, aqui o jabá é liberado. Então, eu abro primeiro com os dois cadernos que a gente usou de referência aqui, o caderno de Direitos LGBTI e o caderno de Direito e Gênero. Vou deixar linkado aqui na descrição do episódio, mas eu queria abrir para suas indicações e, por favor, sinta-se à vontade para jabás, porque a senhora tem vasta bibliografia produzida sobre os temas. Bom, eu agradeço muito. Eu convidaria também a que conhecessem todos e todas esses outros cadernos, Direito das Pessoas Privadas de Liberdade, Direito dos Povos Indígenas, Direito ao Meio Ambiente e Emergência Climática, há um caderno sobre direito ao cuidado, sobre igualdade racial, sobre liberdade de expressão, democracia e novas tecnologias. E ontem tivemos uma reunião, Supremo CNJ, justamente ativando esta linha editorial com novos cadernos envolvendo Dia das Pessoas Idosas, envolvendo direito de crianças e adolescentes, empresas de direitos humanos, portanto, vamos, imigrantes também. E eu me esqueci, o último caderno, Pessoa com Deficiência. Eu creio que há autores referenciais, eu sempre lembro Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. Vou lembrar a minha produção também, Temas Direitos Humanos, que está bastante atualizado, com capítulos sobre temas para outras conversas, Direitos Humanos e Novas Tecnologias. Também lancei um livro em novembro com o Luiz Hernandes sobre direitos humanos em empresas e novas tecnologias, o direito em transformação, desafios regulatórios da internet, inteligência artificial, neurotecnologia, que carregam sempre a dimensão de gênero, carregam essa dimensão da igualdade, não discriminação. Mas eu creio que, para a nossa conversa, a obra Temas Direitos Humanos, que está ali na sua 14ª edição, traz ali uma literatura que permite aprofundar o que nós debatemos, como também houve todo ali um debate nosso sobre os tratados, a minha obra Direitos Humanos, Direito Constitucional Internacional. Perfeito. Professora, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Sempre muito enriquecedor. Uma energia excelente poder conversar assim com a senhora. A senhora conversa com uma paixão tão grande pelo tema que eu fico assim encantado. Espero que a gente possa conversar de novo. Não demore, eu acho que 2 anos e meio antes da próxima conversa, como aconteceu com a última. Meu muito obrigado e um feliz carnaval para a senhora. A gratidão é minha, eu sou fã do podcast 11 Supremos, tenho profunda admiração e respeito pelo seu trabalho, e é um prazer, porque eu sempre saio também instigada e sempre muito entusiasmada em abrir novos horizontes de reflexão constitucional. Muito obrigada e um ótimo carnaval. Vamos festar Pessoal, agora, não? pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.